Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso. Estou aqui com a banca FCM Cefet Minas, que aplicou essa questão para os candidatos a agente fazendário na Prefeitura de Contagem no ano de 2023, que é o ano que estou gravando esse vídeo, tá? Estamos em março desse ano. Vamos lá. Considere que em uma pesquisa eleitoral a margem de erro seja inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra da população em estudo. Vamos lá. Essa primeira parte do enunciado, ele fala de grandezas inversamente proporcionais. Se fosse diretamente proporcionais, eu ia pegar ali, né, a margem de erro, que eu vou representar por M, e dividir, né, se fosse diretamente proporcional, pela raiz quadrada do tamanho dessa amostra, desse pequeno número de pessoas que foram entrevistadas. Com certeza, nessa divisão, daria um resultado que não saberíamos quem é até o momento, tá? Assim, supondo que a margem de erro seja 3%, quando são entrevistados 1.600 eleitores, para que a margem de erro seja de 2%, a quantidade de eleitores entrevistados deve ser igual. Vamos lá. Estamos trabalhando com o inverso proporcional de algo. Se é o inverso proporcional de algo, o que deveria ser assim no mundo diretamente proporcional, precisamos transformar isso no inverso proporcional, que é justamente a margem, né? Números inversamente proporcionais viram produto um do outro. Então, é a margem multiplicada pela raiz quadrada dessa quantidade de pessoas e vai dar um número, seja lá quem for ele até o momento, não sabemos. Então, isso aqui é o diretamente proporcional, isso aqui é o inversamente proporcional. Vamos trabalhar com esse cara aqui. Esse aqui não nos interessa agora nesse contexto, beleza? Vamos lá, mãos à obra. Supondo que a margem de erro seja de 3%, margem de erro, que eu já disse que é um 9, né? Eu denominei, pode ser qualquer letra, você pode usar qualquer letra do alfabeto, número, símbolo, grego, o que você quiser, mas eu vou usar um M. Então, a margem de erro é 3%, então trazendo a nossa fórmula aqui para a briga, 3%, né, que está multiplicando atualmente a raiz quadrada dessa quantidade de pessoas que foram entrevistadas. E essa quantidade de pessoas são 1.600 eleitores. Então, a raiz quadrada de 1.600 eleitores. Isso aqui dá um número desconhecido que eu não sei quem é ele no momento. Agora vamos lá. 3% vezes raiz quadrada. Vamos numa expressão numérica normal, vamos dar prioridade à raiz quadrada, né? Então vamos extrair essa raiz quadrada. Então, pensando logicamente, eu creio que dá 40, né, pessoal? Porque se eu pego os 40 aqui e multiplico um pelo outro, tenho dois zeros aqui para aproveitar e tenho um 16 aqui para adicionar na minha multiplicação. Logo, então, vai ser 3% multiplicando ali, né, a raiz quadrada de 1.600, que é 40. Isso aqui dá um número desconhecido que não sabemos quem é ainda. Ok, 3% de 40, quanto é que dá isso? Tá? Então vamos multiplicar. O 3% nada mais é do que o 3 dividido por 100. Isso aqui também vamos multiplicar por 40. 3 vezes 4, 12. Né? Temos o 12, temos um zero para aproveitar. Continua dividindo por 100. Né? Conseguimos dividir por 100. O número de zeros, o número de vírgulas que vai andar para a esquerda. Então vai ficar 1,2. Então, esse número k aqui é justamente esse valor de 1,2, tudo bom? Ok. Beleza, o que acabamos de descobrir? Descobrimos a constante de proporcionalidade, né? Ou seja, qualquer número que tivermos que envolver nessa equação e que ela queira ser inversamente proporcional, essa multiplicação tem que dar o resultado 1,2, que é o resultado padrão, é uma constante. Tá? Mas vamos continuar vendo o que ele quer no enunciado. Agora ele quer saber para que a margem de erro seja de 2%. Opa, então ele quer verificar, considerando que encontramos o número padrão, como seria se fosse ali 2% a quantidade de eleitores entrevistados. Como é que seria isso? Então, se a margem de 3%, que é M, deu esse resultado, vamos ver a margem valendo 2, né?
considerando a nossa constante. Então vamos transformar aqui, ó. Então a margem, que multiplicando a raiz quadrada da amostra populacional é igual a K. O K já sabemos quem é, a margem agora é 2%, então é 2%, né? Modificamos, ó, é 2%, multiplicando a raiz quadrada dessa quantidade de eleitores, que é justamente a quantidade desconhecida, ó, de eleitores entrevistados, quantidade desconhecida que não sabemos, então vai continuar uma letra A, um número desconhecido, é igual a constante, que a constante descobrimos quem é, que é 1,2. Então, 1,2. Tudo bem? Isso aqui está uma multiplicação, você não vê, mas existe uma multiplicação. Vamos para a briga, pessoal. Aqui temos dois números multiplicando pelo outro, dividido por uma igualdade. Eu preciso pegar esse 2%, passar para o outro lado, realizando a operação inversa da multiplicação. Então vamos ter aqui a raiz quadrada de A, vai ser igual a esse 1,2 dividindo por 2%, não é? Então a nossa raiz quadrada de A vai continuar aqui intocável. Agora eu vou ter que dividir 1,2 por 2%. E a mesma coisa que 1,2 dividido por 2, dividindo também por 100. Né? E divisão de frações é muito... eu gosto de trabalhar com divisão de frações. Por quê? O que acontece na divisão de frações? Conserva a primeira fração, que é 1,2, né? Dá o inverso da divisão, que é a fração por multiplicação, e dá o inverso da segunda fração, que vai ficar 100 dividido por 2, né? 100 dividido por 2. Isso aqui vai dar igual. Multiplicação de 10 100 mil tem 2 zeros, então significa que essa é uma quantidade de casas que minha vírgula vai andar para a direita. Então isso aqui vai dar o resultado 120, né? Dividindo por 2, vai dar 60. Ok, então toda essa expressão aqui é igual ao valor 60. Então vamos continuar na nossa briga. Não sei porque eu estiquei aqui o zero. Então, aí a raiz quadrada de A vai ficar igual a 60. Né? Muito bem, poderíamos, né? Essa aqui é uma equação exponencial de radiciação, envolvendo radiação. Podemos pegar a raiz quadrada de A e converter aqui, ó. O que está tirando a raiz quadrada de um número desconhecido, essa raiz quadrada passa para o outro lado em forma de potência, né? Então, vai vir aqui o 2. Isso aqui vai implicar, então, que o A, que era uma raiz quadrada de A, vai ser o 60, só que ao quadrado. Agora vamos ver quanto isso vai dar, né? 60 vezes 60, tem um zero aqui para aproveitar, que são dois zeros na nossa multiplicação, e temos o 36 aqui na nossa jogada. Isso aqui vai resultar em 3.600. Então, o que aconteceu? A amostra populacional para a margem de erros, para que a margem de erro seja de 2%, eu preciso ali de 3.600 pessoas para entrevistar. Tá vendo como é importante ali o conhecimento de grandezas inversamente e diretamente proporcionais, seja qual for a sua profissão. Então, o gabarito da nossa letra E, o gabarito da nossa questão é de excelência. Espero encontrar você na próxima aula, espero ter ajudado você, contribuído com seus estudos, e sempre aqui vou estar dividindo conhecimento.